Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos a provas, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, antes da gente começar, vamos entender quem era Esmirna, né? O contexto lá de Esmirna, onde é que ficava a situação geográfica, onde a cidade se situava. O nome Esmirna, né, segundo o dicionário, significa mirra, né? De acordo com os estudiosos, a palavra Esmirne, né, vem da palavra Esmirne, que em grego significa uma especiaria. E na nossa língua foi traduzido, nossa língua portuguesa, por exemplo, para mira, que é como se fosse uma especiaria de uma planta, né, que dava essa especiaria. A cidade de Esmirna, vamos usar sempre Esmirna, né? Ela está situada, né, ficava situada num pequeno continente da Ásia Menor. Um pequeno espaço lá da Ásia Menor, onde ela ficava situada. A cidade de Esmirna foi fundada por Alexandre Magno, na era mais moderna, vamos dizer assim, tá? Ela tinha sido antes, existia a cidade, foi destruída, depois ela foi refundada. Era uma cidade bonita, né? Ela era rica e era rival de Éfeso. Né? No ano de 26 depois de Cristo, né, várias cidades da Ásia Menor competiam, né, entre elas, né, para quem era que tinha o privilégio, né, de construir um templo em adoração ao imperador Tibério. Né? Seria o templo ao deus de Roma. E Esmirna ganhou de Éfeso, né, esse privilégio. Essa cidade ela ficava na Ásia Menor e é hoje onde fica a Turquia. E a cidade ainda existe hoje, são das 7 igrejas, eu acho que é a única que existe. Hoje é a cidade que era Esmirna, que hoje chama Izmir. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, tá? Mas no português seria Izmir, que é uma das principais cidades hoje da Turquia, uma grande cidade. Ela ficava próxima à nascente do rio Melis. Ficava próximo da caverna, diz os historiadores, né, que Homero compunha seus poemas, onde ela situava. Com a conquista do Oriente pelos romanos, Esmirna passou a fazer parte da província romana da Ásia, né, e a igreja local ela originou-se praticamente de uma grande colônia que existia de judeus ali estabelecidos. Então, através desses judeus, já se estabeleciam ali, se originou a primeira igreja, né, uma sinagoga que existia lá. Então, esse é o contexto, a situação geográfica de Esmirna. E hoje, não sei se você sabe informar, mas pelo que eu li lendo, eu acho que é a única cidade dessas igrejas, né, que ela se permanece ainda de pé, é a cidade de Esmirna. Vamos agora tentar ver, né, versículo a versículo, o que é que tem a palavra para nos ensinar. O 8º, ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. O que é que nos chama a atenção nesse versículo? Primeiro está se escrevendo o que? Ao anjo da igreja. Então, essa é a primeira coisa que chama a atenção. Depois, quem é que escreve ao anjo da igreja? O primeiro e o último, né? Que morreu e tornou a viver. Depois ele fala o quê? Conheço o quê? A tua tribulação, tua pobrezas. Não, aqui já é o 9, permanecendo o 8. Então, essas duas coisas que nos chamam a atenção. Que ele está escrevendo para o anjo da igreja e é o primeiro e o último que está escrevendo. Quem é esse anjo, né, da igreja? Em todas as cartas tem essa expressão, né? Ao anjo da igreja, não é isso? Todas elas têm escrito isso. Quem é esse anjo? Né? Ou quem eram esses anjos dessas 7 igrejas? É a primeira coisa que a gente tem que analisar. Lendo, né, os historiadores, eles dizem que esses anjos são os líderes daquelas comunidades, ou os bispos, né? Os pastores, como são hoje chamados. Então, ele está escrevendo aos bispos, aos pastores, aos líderes daquela igreja.
né? E aí uma coisa que chama atenção para a gente, na opinião desses historiadores, né, os estudiosos, que é escrito a esses bispos, né, podemos ver nesse versículo uma referência a um bispo, né, se realmente o anjo é um bispo. E provavelmente esse bispo da igreja de Esmirna era Policarpo, pelo que os historiadores leram, pela circunstância, pela época, tá? Era ele, né, esse pastor lá da igreja, que foi martirizado, que a gente vai ver aqui ao longo da leitura. Ele é um bispo que foi martirizado. Provavelmente seria ele, segundo os historiadores. A etimologia do nome Policarpo, né, que era esse grande bispo daquela igreja, significa muito forte ou frutífero. Muito forte ou frutífero. Policarpo, ele foi um dos principais discípulos de João, principalmente quando João estava, né, na ilha de Patmos, exilado. Então, ele foi um discípulo de João, e quando João foi exilado lá na ilha de Patmos, ele passou a ser o principal pastor daquela igreja de Esmirna durante esse exílio em que o apóstolo João se encontrava em Patmos. A narrativa dos seus martírios, ela é narrada mais ou menos assim, por Eusébio. Eusébio é um historiador que narra o que aconteceu com Policarpo. Diz que ele foi levado para uma arena, né? Essa arena era onde se praticavam os jogos, né? Como se fossem as Olimpíadas de hoje, vamos dizer assim, né? É o lugar dos Jogos Olímpicos. Ele foi levado para lá, e um dos maiores, que era considerado um dos maiores teatros, né, aberto que existia na época, ali em Esmirna, ele foi levado para lá, para essa construção, que ainda permanece de pé parte. Hoje, quando a gente procura no livro na internet, a gente ainda vê parte dessa construção, ainda permanece lá de pé. E Policarpo deve ser realmente esse anjo que estava em foco. Então ele foi levado para lá, né, pelos seus algozes, né, para que pudesse negar Cristo. Né, o texto diz assim, que Esmirna se encontrava ameaçada no templo, mas Jesus, né, vem dizer, eu sou o primeiro e o último. Né? Então ele foi levado para lá, e lá ele foi martirizado. E eu vou contar mais na frente como é que foi a história da martirização dele. A gente pode ver o seguinte, que como a gente lê o texto, né, conheço tua tribulação, tua pobreza. Então, a cidade vivia naquele momento, né, passando por dificuldade. A igreja de Minas estava sendo ameaçada naquele tempo existia uma ameaça. Né? E a gente viu aqui no versículo 9 que Jesus apresenta-se como o quê? Uma eternidade, né? Primeiro e o último. Eu fui o primeiro lá e você é o último. Quer dizer, eu sou eterno. Então, vocês estão passando por esse momento, mas quem está escrevendo para você é o eterno. É o primeiro e o último que está escrevendo para vocês. É que esteve morto e que vai viver. Apocalipse 2:2. Então ele quis dizer o seguinte, olha, nem essas dificuldades, nem a morte nos separará. Né? Isso tem lá em Romanos, né, 8:35 que fala, né? Vamos só dar uma relembrada em Romanos 8:35, para ver o que diz a palavra, mais precisamente. Diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Né? Então, Cristo está falando essas coisas, né? Ninguém nos separa, não é tribulação, não é pobreza, não é dificuldade, não é prisão, não é morte, né, que vai nos separar. Quem está dizendo isso é o primeiro e o último, né? É aquele que criou as coisas, né? Tudo foram criado por intermédio dele e tudo vai ser julgado por ele. E sem ele nada existiria, né? Já que ele é o nosso Criador, ele foi o Criador, já que ele é antes de todas as coisas. E nós podemos ler isso também em João, né? João de 1:3 fala isso. Então, quem estava escrevendo para a igreja era o Senhor, Criador das coisas, e que vai viver eternamente conosco. Até mesmo aqueles que se moviam ali contra os cristãos, contra os irmãos, são criaturas, né? Se desviado ou não, mas são criaturas. Aliás, né, se a gente for analisar, até o próprio Satanás, né? Ele é criatura. Só que ele tentou passar de criatura a querer ser criador, querer ser Deus. Mas até ele estava sob a soberania, até ele está sob a soberania de Deus. Né? Ninguém foge da soberania, né? Todos somos criaturas. Satanás é que quis cobrar lá os privilégios de querer ser criador também, né? Então, primeira observação é essa, né? O primeiro e o último que está escrevendo isso, né? O que vai ser consumador de todas as coisas, que criou e vai ser o consumador. Então, ele diz isso, olha, não, eu conheço, vai dizer aqui, eu conheço a tribulação, conheço a nudez, né? Mas lá no final ele diz, né, que espera, vence até a morte, que vai receber a coroa da vida, né? Eu não quero me antecipar para não
para não passar do versículo. Então, o 8º praticamente diz isso para a gente. Ele está simplesmente dizendo que ele não tema, né, porque quem está junto dele é o primeiro e o último, né, é aquele que criou todas as coisas e que vai também julgar todos. Levaram ele lá, né, para a arena, né, Policarpo lá para a arena, né, para falar um pouco sobre o anjo, né, e eles queriam eliminar Policarpo desde que ele não negasse a Cristo. Se ele continuasse a negar a Cristo, sim, ele ia fazer isso. Ele ia martirizá-lo. Então, essa é aqui a conotação que a gente tem do anjo. No versículo 2:9, ele diz, né, conheço tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus não são, antes sendo sinagoga de Satanás. O que é que nos chama aqui a atenção, a gente lendo esse texto? Que ele conhece que existe tribulação naquela igreja, não é isso? O que é que chama mais a atenção? Conhece a pobreza da igreja, que é uma igreja pobre. Conhece as blasfêmias que, né, colocam para aquela igreja, né? E quem é que coloca essas blasfêmias? Quem foram os principais perseguidores da igreja quando nasceu? Os judeus, né? E muitos daqueles nem eram judeus, né? Se declaravam judeus, mas não era. Por isso que ele diz que vocês nem são judeus, né? Antes são o quê? Da sinagoga de Satanás. Então Cristo quis dizer isso, né? Que conhece tudo isso, né? E no 10 ele vai dizer que eles vão passar por isso, e no 11 ele vai dizer que Deus está com ele, que vai dar a coroa da vida. A gente vai ver isso lá no 10. Então, enquanto Esmirna, né, era considerada uma cidade rica, né, ela disputava com Efésio, uma cidade muito rica, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. É uma dicotomia, né, aí entre a riqueza da cidade, né, que era conhecida a cidade como se fosse a flor da Ásia, né, era uma cidade bonita, uma cidade bela, porque ela era uma cidade comercial, onde lá ficava um porto, né, onde fazia ali entre a Ásia e a Europa, né, aquela ligação na sua geografia. E lá tinha um monte chamado Monte Pagos, era Monte Pagos, né, o Monte Pagos, que ele era coberto de templos e de casas famosas. Então, Esmirna, né, apesar da sua riqueza, né, ela também era considerada, né, ela é considerada uma cidade que cultuava vários deuses. E porque lá tinha vários templos dedicados, né? Templo dedicado a Cibeles, a Zeu, a Apolo, a Afrodite, a Eucalipto. Era uma cidade que esbanjava a riqueza, né? E tinha esses templos. E nesse Monte Pagos, eles também tinham várias aquelas casas dos famosos, vamos dizer como fosse dos artistas de hoje, né? Os famosos eles tinham lá. Só para dar um exemplo para vocês, em torno me lembro qual foi o período do ano, mas não me lembro bem como é que foram, mas pegaram cerca de 1.200 cristãos, levaram para esse monte e precipitaram ele do monte abaixo. Ali de uma só vez foram mortos 1.200 cristãos, que foram jogados, né? Ela é uma cidade que foi fundada em torno de como eu falei, 1000 anos antes de Cristo. Ela foi destruída em torno de 600 antes de Cristo e foi reconstruída por volta de 200 antes de Cristo por Carlos Magno, né? Ele reconstruiu a cidade. Então, a primeira coisa que o Senhor vai chamar a gente a atenção aí, que ela é uma cidade, que ela é uma igreja. Vamos repetir? O que é que a gente tem no primeiro? Conheça a tua tribulação, não é isso? Então, o que é tribulação? Tribulação, ela dá uma ideia assim de um aperto, né, de um sufoco, de uma aflição, de um tormento, né, de uma dor, de uma amargura. Então, o Senhor está dizendo, eu conheço a tua amargura, conheço a tua, né, dificuldade, a tua dor, conheço o teu tormento, né, conheço o que vocês passam. Os cristãos de Esmirna, eles eram atacados, né, eram mortos, eles eram expulsos, eles eram tomados seus bens, eles eram forçados a adorar o imperador, não é isso? Porque lá foi construído a igreja no templo em adoração a Roma. Então, os cristãos, eles eram
sufocados, eles eram, né, maltratados. Né? E assim aconteceu com o bispo, né? Tudo indica que, segundo eles, que ele foi martirizado vivo, né? Ele foi levado, como eu falei, lá para aquele templo lá, os seus algozes, né, dizem: olha, você pode ser libertado, só precisa dizer que teu senhor é César, César é o senhor, né? Nega teu Deus, né, e diz que César é o senhor, que não tem problema, está libertado. E ele se recusou a falar sobre isso e foi levado para o estado. Aí o procônsul pediu: olha, jura, maldiz a Cristo e eu te porei em liberdade. Policarpo lhe respondeu: 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal, mas só o bem. Como então eu posso maldizer o meu rei e salvador? Fecha aspas, essa foi a resposta dele. Depois de ameaçá-lo eles com jogar nas férias, né? Tá bom, então vou jogar você nas férias, fez todas as ameaças, né? O procônsul disse: olha, a gente vai pôr fogo e lhe queimar. Né? E aí o que é que Policarpo também respondeu? Vou abrir a aspa aqui: tu me ameaças com fogo que queima e por 1 hora depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que tu demoras? Faz logo o que queres. E assim ele foi queimado vivo, segundo os historiadores. Disse: olha, se por 86 anos eu tenho servido esse meu senhor e nunca me fez mal, por que eu vou negar ele agora, né? E aí ele mandou botar fogo e queimou ele vivo. Isso que os historiadores dizem. Então, a primeira coisa é a tribulação que Deus conhecia, né? Que eles passavam. Segundo, o que é que a gente destacou aí? A tua pobreza, não é isso? A pobreza dos irminianos, né, não só adivinha apenas sua situação econômica, né, normal, mas também do confisco, né, que eles faziam com os irmãos, né? Então eles confiscavam, aquele que era cristão, ele confiscava suas propriedades, né, tirava suas coisas, não dava emprego, como é hoje que tem nos países que perseguem a Cristo, né? Se vocês lerem Portas Abertas os livros, as pessoas perdem seus bens, são retirados, né, as famílias expulsam, ele não tem direito à escola, não tem direito a emprego, é o que aconteceu naquele momento lá. Esses bandos hostis, eles saqueavam, né, e criavam um ambiente difícil para esses irmãos. A pobreza em si, ela não é maldição. Ela não é maldição. E o que é que Jesus disse em Lucas 6,20? Vamos ver, abram aí só Lucas 6,20 para você ver o que é que o Senhor diz. Lucas 6,20. Veja aí o que é que diz em Lucas 6,20. Lucas 6,20. Vamos ver o que é que o Senhor fala aqui. Ele diz o quê? Isso é da bem-aventurança, né? Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, em si, pobreza não é maldição, tá? De jeito nenhum. Pobreza não é maldição. Mas aqueles irmãos passavam por essa dificuldade, né? E o Senhor disse: tu és pobre, mas eu sei que tu és rico. Por isso que ele está dizendo, né? Não é maldição. Naquela época havia 2 palavras que eram utilizadas por pobreza, né? Eu não sei a pronúncia correta, mas tem lá, se não fosse a portuguesa, era potché, que significa toia, né? Se não me engano, a pronúncia é toia, né? Em português é PTO, cheia, é toia. E penia, né? K, então é coia. E a outra é pênia. Então, a palavra era usada essas duas, né? A choia, como ele estava falando, significava pobreza total. Se a gente fosse trazer para hoje, aquela pobreza que representa um mendigo, por exemplo, né? A pessoa é realmente pobre, mendigo, a imagem do mendigo, não tinha nada. E a outra palavra era usada para a pessoa que é pobre, mas tem a mínima sobrevivência, não tem vamos dizer assim, o supérfluo, né? Mas tem o básico. Mas a palavra que foi usada nesse texto não foi ela, foi extrema pobreza. Seja que tu és extrema pobreza, seja que tu és pobre, né? Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então, era aquele homem que não tinha nada, né? Diferente do que tinha a palavra que era usada quando alguém tinha o básico, mas não tinha o dado. A palavra usada por João foi essa, né? Foi essa pobreza extrema. E essa pobreza extrema vinha de alguns fatores. Os cristãos que eram procedentes lá na igreja, boa parte deles ou vinham de classes mais pobres, ou era dos escravos que tinham sido libertos.
Então, a origem já é uma fonte da pobreza que eles tinham. Então, vinham dessas origens, ou era de escravo ou de realmente pessoas mais pobres. Outros destinados à pobreza foram cristãos que foram saqueados, foram tomadas suas coisas. Então, eles podiam até ter uma certa condição, mas foram saqueados, foram tomadas suas coisas, foram expulsos das suas propriedades. Também eram pessoas pobres. E os outros, né, que a gente encontra muitos outros cristãos, eles tinham renunciado àqueles seus métodos que existem hoje, que se usa, né, para se obter riqueza, né, onde se engana as pessoas, onde se pensa mais no dinheiro, né, onde se tem a corrupção, né, onde se tem a ganância. Então, esses irmãos deixaram essa prática, né, para viver realmente da sua honestidade. E também eram pessoas um pouco mais pobres. Então, isso era o que caracterizava a pobreza da igreja, né? Eles eram pessoas de origem, não quer dizer que só tinha pobre lá não, mas com certeza a maioria era pobre, né? Então, embora essa igreja ela fosse pobre financeiramente, que a gente está falando aqui, a palavra fala de financeiramente, né? Financeiramente ela era rica espiritualmente. Conheça a tua pobreza, mas tu é rica. Conheça a tua riqueza, mas é pobre, né? Também tem um contrário aqui na palavra, não é isso? Então, é isso, né? Ele conhecia a pobreza dele, mas sabia que ele era rica. Eles não tinham tesouro na terra. Não tinha tesouro na terra, mas tinha tesouro no céu. Então o Senhor está falando. Ele era pobre para quem? Diante dos homens, né? Mas diante de Deus ele era era uma igreja rica. Então não tem melhor coisa que isso, ser pobre diante dos homens e rico diante de Deus. Tem coisa melhor do que isso, né? O que mais que a gente podia lembrar da igreja? A igreja lá de céu, o irmão já falou que ela era rica, mas era pobre, né? Deixa eu falar umas coisas aqui. Tudo que Jesus está falando a respeito dessas igrejas e tal, inclusive de Esmirna, a apresentação dele, as palavras que Jesus usa para o bispo da igreja, tem muito a ver com a situação que está ocorrendo na cidade, tem muito a ver com o que está ocorrendo com eles. A apresentação de Jesus é aquele que esteve morto, mas que agora vive, né? Lembra muito a cidade que morreu e reviveu, né? Foi destruída e reconstruída. Exatamente. Então, as palavras de Jesus ele coloca cada palavra no seu devido lugar. Interessante que ele conhece profundamente a tribulação, a dor, as blasfêmias, tudo que está se passando. E interessante que ele usa o termo tribulação justamente para uma igreja que, o nome sendo o nome original, mirra era um fruto que vinha de uma árvore que, ao pressionar esse fruto, ele derramava o óleo de mirra, né, que era um óleo especial, cheiroso, tudo mais, que foi usado até pelos reis magos para oferecer a Jesus ali e tal. Nessa questão aqui da pobreza também, e que tu és rico, tá falando espiritualmente rico, é um contraste muito, muito grande diante da igreja de Laodiceia, que se achava basicamente rica, mas que a pobreza espiritual dela era muito grande. Mas, querendo assim, alertando os irmãos, que o fato de pobreza ser destacado na Bíblia algumas vezes, não quer dizer que aquele mendigo lá da rua, ou aquela pessoa pobre da favela, o reino de Deus é dela. Não podemos ir por esse caminho social. É por aí que nasce essas falsas teologias humanistas, socialistas, em que vamos socorrer os pobres. Inclusive, os campos africanos, né, são abarrotados de outros trabalhos de vários países. E por que aqueles trabalhos lá nunca têm, por exemplo, emancipação? Porque eternamente dependentes e não se desenvolvem. Por que é assim ainda? Né? Tem muitos fatores em cima disso, né? Mas não vamos entrar no mérito da questão. Mas ser pobre não significa ser salvo, literalmente. Então eles perderam aí porque eles não negaram o nome de Cristo. Ser cristão nessa época aí era mesmo que perder. Se tornou cristão? Beleza. Não vai poder ir para o culto ao imperador, não. Aí os judeus, os falsos judeus também denunciavam, porque eles tinham o privilégio de cultuar a Roma, ou de cultuar ao próprio Deus, né, vamos dizer assim.
mas que eles não acreditavam em Cristo, a gente sabe. Porém, esses judeus eles tinham uma legalidade de denunciar os cristãos, que já divergiu, não é mais uma seita judaica, que era conhecida como a seita judaica. E agora, por inveja, eles denunciavam, e legalmente, provavelmente ele vai entrar nesse ponto aí, que essas denúncias trouxeram prejuízo muito grande para os crentes. E aí, por isso, vai entrar a prisão de 10 dias, prisão preventiva e tudo mais. Então, esses cristãos eram lesados por conta dessa injúria, dessa falsidade dos judeus. E foi executada por quem? Pelos romanos, como o senhor falou sobre Policarpo. Policarpo foi denunciado pelos judeus e provavelmente aí Policarpo tinha uns 40 anos de idade. Lá para os 80 é que ele foi sacrificado, foi martirizado. E os próprios judeus, diz Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, que eles pegaram lenha e colocaram lá no dia de sábado. Os camaradas fizeram isso, eles nem podiam fazer isso, mas fizeram. Mas eram falsos, e falsos judeus porque eles não eram filhos de Abraão legítimos, não eram chamados por Deus, não eram eleitos do Senhor. Eles eram tão carnais quanto aqueles que rejeitaram Jesus. Por isso que chama aqui no versículo, né, sinagoga de Satanás, né? Bom, então é isso que ele falou. Então a pobreza, uma ação para a gente lembrar aqui, em Atos 3,6, lembra da cura do coxo por Pedro? Porque Jesus não avalia, né, a gente pelo que a gente tem, né? Ele avalia o homem pelo que ele é, pelo seu ser, né? Não pelo que ele tem, né? Pela riqueza. E Pedro lá, né, disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não tinha nada, né? Não é riqueza nem nada. Então essa é a atenção que aqui tem a palavra: conheço tua tribulação, conheço tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia, né? Dos que a si mesmos se declaram judeus. Blasfêmia. Então, um terceiro item é a difamação, né? Blasfêmia aqui é uma difamação que ele havia. Havia uma forte influência da comunidade judaica que existia lá, né, em Esmirna. E eram esses falsos judeus, vamos dizer assim, não sei se era falso judeu ou falso cristão, né, que, como falou Eurico, eles denunciavam, eles entregavam, né, e ficavam espalhando, né, rumores a respeito dos cristãos, né, justamente essa difamação, influenciando os romanos a prenderem, a matarem e saquear os cristãos. Então, isso é o que eles faziam. Os judeus foram os principais inimigos da igreja, do início da igreja, né? A gente nem precisa ler Apocalipse para saber disso, né? No primeiro século, ele eram os principais perseguidores. Se a gente lembrar de Paulo, né, que Paulo sofreu em Antioquia, na Psídia, né, lá em Atos 13:50, lembra, né, quando Paulo foi lá perseguido, em Côncio, depois em Listra, né, ele foi apedrejado. Quando Paulo volta para Jerusalém, eles queriam também matá-lo, né, mas Paulo, para fugir, foi preso, né, e teve que pedir para ser julgado lá, que eles queriam matar de todo jeito, fizeram várias armadilhas para tentar perseguir em nome de Deus, exatamente. Eles se consideravam justamente isso, o povo genuíno de Deus, né, que você está lembrando. Eles consideravam o povo genuíno de Deus. Consideravam como eles eram os filhos da promessa, né, a comunidade da aliança, era o que eles consideravam. Mas eles, o que é que eles fizeram? Rejeitaram o Messias. Era considerado o povo escolhido, a promessa de Deus, e rejeitaram o Messias, né? Então, esses não eram os verdadeiros, né? Eles rejeitaram o Messias e perseguiram a igreja. E aí é quando a palavra fala que eles estavam se transformando em quê? Em sinagoga de Satanás. O que cristãos são sinagoga de Satanás, eles não são cristãos, esses que te perseguem. Vamos só para a gente ver em Romanos 2:29. A gente vê o que é que diz aqui, Romanos 2:29, só para eu não esquecer. Romanos 2:29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, judeus é esse que seu interno, né? Judeus é esse que procede do coração, né? Não é a circuncisão e nem é a origem de onde ele nasceu só, mas é aquele que realmente tem Deus no coração.
A religião desses falsos judeus se tornou uma religião de ódio, né? De perseguição, de rejeição à verdade. Eles rejeitaram a Cristo, né? Rejeitaram a verdade. E os cristãos de Esmirna, eles viviam sendo acusados constantemente. Eles foram acusados de canibais, não é isso, Eurico? Eles eram acusados de canibais, né? Porque celebravam, né, a ceia com pão e vinho. Então, eles eram... Exatamente. Eles eram acusados de canibais e pessoas que praticavam incesto. Exatamente. Porque Dividores de família. se casava com uma irmã, né? E tudo mais. O judeu... Participa, gente. Esse casamento entre irmãos não era necessariamente o filho da mãe, né? Eram irmãos como nós somos irmãos, né? Eurico é meu irmão e eu casei com ele, então a igreja era acusada de incesto, né? Pelos que estavam de fora. Então ele também era acusado de dividor de família, né? Porque uma vez que as pessoas se tornavam, vamos dizer assim, convertidos a Cristo, eles deixavam aquelas crenças vãs e iam a seguir a Cristo. Então eles, fica dividindo a família, né? Um vai seguir a Cristo, não serve mais a quem se via. Jesus, em vez de trazer paz, ele veio trazer foi divisão. Esse cara vieram trazer foi divisão aqui, não foi paz. Acusava os cristãos de ateísmo. Por que acusava os cristãos de ateísmo? Porque não acreditavam em muitos deuses, feito a maioria eles acreditava. Deixaram né? aquelas imagens dos muitos deuses. Eles são ateus. As imagens que eles tinham, eles não mais seguem, eles não acreditam mais. Eles acusavam também os cristãos de deslealdades, né, e de serem revolucionários, porque negavam dizer que César era o Senhor. Então eram várias acusações, citei apenas um aqui como exemplo, eram várias acusações que eles faziam aos irmãos, aos cristãos. E assim, eu tinha falado na introdução ao Apocalipse, acho que foi lá para junho, foi maio, na primeira vez que a gente estava começando a expor o Apocalipse, que a nossa linha teológica de exposição é o amilenismo, né? A gente traçou lá, está tudo gravado, está no canal da igreja. Mas esse ponto é interessante que você leu lá em Romanos, tudo mais, considerar, porque alguns pensam, muita gente, aliás, que Deus tem uma salvação exclusiva para os judeus. Aí, com essa mentalidade, é logicamente que eu penso que o judeu, quando ele morrer, ele vai para o céu, ele é salvo. Negativa essa premissa, porque a salvação somente em Cristo Jesus. Rejeitou o Messias, como qualquer um outro, tá? Que rejeita o Messias, que rejeita Cristo, também está condenado. Só porque é judeu, porque fica lá no muro das lamentações, dia e noite, Iavé, e Adonai, e Chamar. Não adianta. Sem Cristo, sem salvação. Então para que Jesus veio? Então não precisava Jesus vir se tem uma salvação exclusiva para eles? Não é bem assim, né, que devemos tratar biblicamente. Tem muitos textos bíblicos que defendem isso, que o verdadeiro judeu, que o termo é figurativo, é aquele que creu em Cristo. O filho de Abraão legítimo é aquele que creu no Messias. Não tem outra salvação fora do Messias, fora de Cristo que nós cremos, fora do Cristo que já veio. Por que? É uma pergunta, né, que muitos, até teólogos fazem, reformados. Por que nós não enviamos missionários para Israel? Porque na cabeça de muita gente, os israelenses são salvos. Nasceu israelense, é salvo. Estourou uma bomba em Israel, eita, é o apocalipse acontecendo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu estava tentando procurar aqui, lá no Velho Testamento, o que é que fala? Os judeus não foram escolhidos para ser eles, como muitos pensam, né, povo de Deus. Não. Eles foram escolhidos para servir de exemplo e levar a palavra de Deus. Eles foram um povo escolhido para isso. Não foi eles se isolarem e ser o povo de Deus e Deus escolheu só eles para isso. Não, pelo contrário. Eles eram para ser um povo exemplo e para estar levando a palavra do Senhor. Entendeu? Não é para eles serem escolhidos. Escolhido não foi para isso, ser eles só os escolhidos. Escolhido foi para eles com uma missão. Como quando Cristo veio, escolheu discípulos para uma missão, que é o quê? Qual foi a missão aos apóstolos? Levar as boas novas, levar a palavra. Não foi para isso. Não escolheu só os 12, não. Os 12 vocês sabem, não. Certo? Então a mesma coisa foi dos cristãos.
E o quarto que a gente podia ver é que alguns cristãos de Esmirna, como falou Eurico, estavam enfrentando uma prisão, né? A prisão era, vamos dizer assim, a antessala do túmulo, né? Em Roma. Era quando praticamente você ia ser sacrificado, ia ser morto. Então muitos estavam sendo levados à prisão e os romanos eles não cuidavam muito bem dos presos, né? Eles não tinham muito apreço em cuidar dos prisioneiros. Normalmente eles morriam de fome, morriam de doença, né? Antes de serem sacrificados, de peste, de lepra, eles não eram bem cuidados. A perspectiva que tinha lá dos presos não era muito boa. E isso era uma forma, muitas vezes, dos cristãos estar sendo posto em prova, né? Nem sempre aquilo que a gente vê, que a gente acha que é ruim, a gente passa por dificuldade, tribulação, ele é uma coisa ruim, ele é um aprendizado, é uma lição que a gente está recebendo ali. Serve como um aprendizado, como um chamado de atenção da gente, tá? Então, muitas vezes passaram por essa dificuldade para Deus mostrar, né, que Deus estava ao seu lado, nem que se via de exemplo. E outros morreram e só o Senhor sabe por quê, também se não se via de exemplo para os outros, né? Essa morte, essa vida da gente aqui é passageira, vou estar lá. Então, Deus não deixa que a gente seja tentado, como diz a palavra, mais do que nossas forças, não é isso? Até o limite das nossas forças. Então, praticamente é isso, né? Que o versículo 9 diz, né? Conheceu tribulações e que aqueles são da sinagoga de Satanás. Vamos relembrar o 10. Ele diz, não temas essas coisas que tende de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação em 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que é que nos chama a atenção aí, no 10? Primeira coisa que ele diz, olha, não tema que vocês tenham a sofrer, né? Não tema, né? Uma coisa que chama a atenção. Para ser postos à prova. Tereis tribulações, 10 dias, querer serei preso, não terei nem antessala, né? Mas ser o quê? Fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? A gente está agora passando pelas Olimpíadas, né? Tem um bocado de gente recebendo coroa, né? Mas é uma coroa, naquela época não era essas medalhas, não era aquela coroa de louro, né? E que depois ela não serve mais para nada, né? Essa coroa não serve para nada. Agora o Senhor está oferecendo o quê? A coroa da vida, não é isso? Aqueles cristãos eram pobres, perseguidos, caluniados, né? Estavam sendo presos e encorajados, mesmo assim, encorajados a continuarem firmes até a morte, não é isso? Mesmo que fosse preciso morrer, não é que é falar até a morte, mas mesmo que sejam preciso morrer, se encorajem, permaneçam firmes. Exatamente. Ser fiel até o último dia, tá certo? Qualquer que seja a dificuldade que vocês vão encontrar, eu estou próximo de vocês, mesmo que seja para morrer, né? Mas permaneçam com a fidelidade a Cristo. Quer falar, Eurico? Pergunta, 10 dias dela? Não, mas eu posso, se não quiser. Bom, 10 dias é um número simbólico. Apocalipse tem muitos símbolos junto com os números. No resto da Bíblia, em alguns textos da Bíblia, o 10, ele exprime uma certa totalidade, plenitude. Apocalipse também, só que é um 10 negativo, não é benéfico, ele é quase sempre maléfico. A gente vai estar expondo nos próximos capítulos, né? E vai estar tocando nos números, número 10, número 6, número 3 e tudo mais. Então, é um símbolo de que a igreja tem um tempo, mas é um tempo curto. Para Deus, é um tempo curto de tribulação sobre a terra. Então, da mesma forma, eles. Agora, com base em que esse 10? Tem fundamento. Porque 10 dias, nas leis romanas, haviam a prisão preventiva. O que é essa prisão preventiva? É tipo, ou o cara foi detido, ficou na delegacia, ou no cotel, não sei, né? Traduzindo para hoje, né? Aí ele vai ser julgado, vai esperar, aguardar julgamento para ser condenado ou para ser liberto e tudo mais. Aqui no Brasil, o sistema penitenciário é assim. Você, quando foi pego e tal, aí vai para o presídio.
presídio, já está dizendo, é para detenção enquanto aguarda julgamento. Quando a pessoa, a expressão popular, desceu, né? Fulano desceu, foi para onde? Ele foi para penitenciária. Tem a Barreto Campelo e tudo mais. Penitenciária é para pagar a pena. Tá? Então, tribulação de 10 dias é mais parecido com presídio. Tá? Uma prisão preventiva. Que passavam por tribulação, que era maltratado nesse período. Eles Exatamente. passavam por muito angústia, né? Naquele período lá. E provavelmente morreria depois, né? Seria executado, né? Poderia ou não poderia, mas eles iam passar nesse período ainda por angústia. Aproveitando que a igreja de Esmirna trazendo para os dias atuais, né? Às vezes a gente começa até a lamentar, né, o período, que sufoco que eu tenho passado e tal, e trazendo para aplicação nas nossas vidas a essas tribulações, né, que a igreja verdadeira do Senhor tem passado, ela é curta, né? Então, claro que ela é curta no tempo de Deus, né, e não no nosso, mas é curta, e aí nos remete, exato, Paulo vai falar, né, que temos passado por leve e momentânea tribulação. Então, quando a gente vai pensar em tribulação, por exemplo, agora na pandemia são 2 anos levou muita gente, então a gente pensa que já vem há muito tempo, mas para o Senhor, para a medida da nossa fé, é uma breve tribulação. Então, é importante a gente também ler o texto, principalmente as igrejas, porque nós somos a igreja do Senhor, olhar para o texto e ver o que ele se aplica, né, nas nossas vidas. E aí a gente vê essa palavra aqui de tribulação curta e um convite a ser fiel até a morte para uma coroa perpétua. Exatamente. E veja, quando a gente está vendo aqui as cartas Esmirna, né, pelo que diz o texto, e alguns historiadores falam disso, essas cartas não foram dirigidas só para aquela igreja, não, para todas as igrejas, inclusive a nossa. Se você analisar o que está sendo escrito aqui, é o que se aplica hoje. A gente aqui, felizmente, não sei se felizmente ou infelizmente, está certo? Não sei se infelizmente ou infelizmente, aí não tem essa perseguição, né? Vivemos num país em paz, podemos cultuar, mas os nossos irmãos que vivem em vários países não têm essa liberdade que a gente tem, não. E talvez eles sejam mais cristãos do que a gente, porque lá eles sofrem perseguição e continuam. Será que se a gente sofresse, né? Entendeu? Então, ela é uma carta escrita a todas as igrejas, tá? E aí Jesus diz assim, sede obediente, né? Seja fiel até a morte. O que lembra isso? Policarpo, o que mais? Quem está escrevendo? O que Cristo fez? Foi obediente até a morte. Né? Cristo foi obediente até a morte, ele saiu da cruz para a coroa, né? Isso, na eternidade. Mas passou por todo o sofrimento, ele foi da cruz até a coroa. E é exatamente o que ele estava dizendo para a igreja de Esmirna, né? Se quer coroa, vai ter que ter cruz, exatamente. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dessa forma, na igreja de Esmirna, ele estava sendo uma candidata, não à morte, mas à vida, né? Estava sendo candidata à vida, ser fiel, daria a coroa da vida. Então ela estava sendo chamada à vida e não à morte. A cidade de Esmirna, né, que era fiel a Roma, mas os cristãos eram chamados a ser o quê? Fiel a Jesus. Então Esmirna era uma grande cidade e fiel a Roma, tanto foi a que ganhou o privilégio de ter lá o templo para adorar o Deus romano, né? E os cristãos é chamado para adorar o Senhor, né? Ela é chamado para ser fiel a Jesus. A cidade de Esmirna, ela tinha a pretensão de ser a primeira, né? Naquela disputa lá com Éfeso, com Laodiceia, com aquela cidade lá da Ásia Menor. Seria a capital da Ásia Menor. Exato, tinha que ser a primeira, né? Mas foi o que Jesus disse quando escreveu lá no 8, lembra? Eu sou o primeiro e o último. Não é isso? E hoje, né, como ela falou, Jesus espera do seu povo a fidelidade, né? E a fidelidade que ele espera da gente é em vida, no testemunho, não é isso? Na família, nos negócios, na fé. Então ele espera isso da gente. Ele espera essa mesma fidelidade, essa mesma fidelidade nossa com relação ao Senhor, a testemunhar no nosso dia a dia, no trabalho, no negócio, na fé, assim por diante. A gente não podemos ser como foi Esaú, né?
que vendeu lá a sua primogenitura por um prato de comida, né? Trocou seu senhor por um prato de lentilha, vamos dizer assim, né? O que é que diz Mateus, só para a gente lembrar, né? Mateus 5, 10 e 12. Vamos relembrar isso aí. Mateus, de 5, 10 a 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, a gente não pode ser como Acã, né, como foi Esaú, mas continuar firme no Senhor, né? Que bem-aventurados são os perseguidos, diz a palavra do Senhor. E aí a gente podemos ler lá em Timóteo, né, quando Paulo diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Em Filipenses, Paulo diz, né, que a nós foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente crer nele, né? Nós somos agraciados a padecer com Cristo e não só apenas crer. Ele também fala, Paulo fala isso, né? E não somente nele, né? Enquanto estamos aqui, muitos irmãos nossos, né, como eu falei, estão sofrendo por aí perseguição. São perseguidos, são mortos ainda, né? Mas continuam fiel a Cristo. Se vocês, quem tem acesso à internet, quiser consultar lá a página de Portas Abertas, tem lá o ranking dos países que perseguem os cristãos e como eles são abordados, né, apenas por crer em Jesus. É pai, filho e mãe, esposa, que um é cristão e não conta para os outros, porque não sabe o que é que vai acontecer se contar. Se não vai ser denunciado pelo pai, se não vai ser denunciado pelo filho, se não vai ser denunciado pelos irmãos. E muitos são castigados quando se convertem, são expulsos de casa. Na Índia acontece muito isso. Eu não gosto muito de citar países não, mas lá tem uns países, né? Tem um país aí que um missionário irmão, só um minutinho, vai para lá, que se você ler, ele era um dos mais difíceis naquela época em que o irmão André tentou levar a palavra de Deus para aqueles países no leste europeu. Exato. Quando, por exemplo, Jesus fala justamente, cada palavra que Jesus usa é tudo muito encaixado. A coroa da vida, a coroa que se formava na casa dos glamurosos de Esmirna, e os templos formavam uma coroa, uma espécie de grinalda predial, alguma coisa assim. Então aquela coroa era até visto como algo turístico na época da cidade de Esmirna, o templo de Cibele, o templo de Zeus. Pagos lá onde tinha todos aqueles templos, aquelas casas, né? Exato. Aí Jesus contrasta essa coroa que é na cidade com a coroa da vida, ou seja, eu vou lhe dar uma vida plena. Então, todas as promessas das 7 igrejas estão significando, extraindo coisas da cidade, mas referendo-se à cidade celestial, à Nova Jerusalém, que ele vai falar no capítulo 22. Então, tudo tem a ver com a cidade, quando Jesus fala a promessa, e também com relação à Nova Jerusalém. Esse contraste que há, todas as promessas a gente passou por 5 igrejas, essa é a 5ª que a gente já passou, 6ª, aliás, né? Em que as promessas, ele faz esse contraste todas as vezes. E a gente tem que ter em mente isso. Tudo que Jesus fala para as 7 igrejas é promessa de vida eterna, vida plena com Ele. Não vamos entender que vamos chegar lá no céu e Jesus vai dar uma grinalda de flores e botar na nossa cabeça uma coroa de ouro e tal, aquela coisa. Não vamos imaginar isso, mas sim que essa premiação, por somente chegar lá, já é uma grande premiação. Então, tenhamos cuidado com a literalidade das promessas, porque basicamente nós não sabemos, porque existem muitas promessas, muitos textos. Imagine aquela igreja lá de Filadélfia, que a promessa é: vocês serão coluna do santuário do meu Deus. Ou seja, a gente vai ficar lá parado no santuário eternamente.
Não, né? Não podemos entender essas promessas como algo literal, mas um contraste com a cidade e promessa de vida eterna. Então, esse ser fiel até a morte é muito profundo, né? Em que nós, como já se falou, né? Nós precisamos entender que a vida, enquanto estamos em vida, se eu não sou fiel aonde eu estou, muito menos será na hora da morte uma perseguição. Tem gente que acha assim, o Brasil nunca passou por uma perseguição nacional e precisa passar para se santificar. É o contrário, precisa se santificar, ser santo, praticar a palavra de Deus para que haja perseguição. É assim que acontece a perseguição, é por causa da santidade, da separação de nós com o sistema pecaminoso. Então, se eu não sou fiel, e, por exemplo, no meio ambiente de trabalho, e que o chefe, o líder, ou alguma coisa assim, pede para eu fazer coisas ilegais, e eu digo não, mesmo que custe o seu emprego, mesmo que seja funcionário público, por exemplo, né? Que eu ralei tanto, estudei tanto, mas que aquilo venha me ocasionar uma certa demissão, imagine, é algo muito... Nossa, vou perder não, eu vou fazer tudo o que eles querem, porque para não perder meu emprego. Se eu não estou disposto a perder meu emprego, nunca vou estar disposto a perder, a dar a minha vida na hora de que ser preciso isso acontecer, né? O martírio. Jaciane. O que eu ia dizer antes, irmão, antes dessa palavra, que a Bíblia diz, né, que todos aqueles que desejam viver piedosamente passarão tribulações, perseguições. Então, essa palavra, quando o irmão citou assim, alguém que está em outro país, está sofrendo uma perseguição lá, o Portas Abertas tem denunciado isso constantemente. Então, nós temos aqui a quadro de missionários e a gente sabe aqui de muitos irmãos, né, irmãos nossos conhecidos, que também estão passando por dificuldades no exterior. Mas... tem irmãos que não tem nem nome, nem foto. Exato, né? Não pode divulgar. Mas essa coisa de todos quanto desejam viver piedosamente nos envolve. Então, assim, cada um sabe, né, das tribulações que tem passado na família, no trabalho, no âmbito onde está. Né, você pode identificar se essa tribulação... nas igrejas. Exato, na igreja. Às vezes algum sinagoga de Satanás está por perto. Né? E aí é uma coisa para você se ver dentro da situação. Né? Porque é muito fácil dizer assim, o irmão, o missionário que está na China está passando por tribulação. E eu? Cadê o meu desejo de viver piedosamente? Ele tem que gerar uma perseguição necessariamente para que a vida cristã seja aprimorada. Exato. Quando eu abordei falando do exterior, é porque eu quis falar só com o foco da liberdade. A gente aqui temos liberdade e lá eles não têm. Mas é como você falou, a perseguição e tribulação não é só lá, não, é aqui também, é nós que passamos. Eu dei mais esse enfoque porque a gente ainda tem a liberdade de pregar, ele nem lá isso tem. Mas a tribulação é qualquer dificuldade que a gente passa, por injúria que você tem no trabalho, por dificuldade que você tem em casa. Exato, é qualquer um desses aí. E você vê Esmirna, né, das igrejas, foi a única que normalmente ela tem um elogio. As igrejas, né, a carta tem uma crítica, tem uma instrução e tem uma promessa. Ela é a única que não tem crítica. Se analisar, né, ela tem apenas aí o elogio, né? Ela é o elogio, que é suporte ao sofrimento, não é isso? Depois ele tem a instrução, que é ser fiel até a morte, que eu acho que a chave está aí, ser fiel até a morte, e a promessa é o quê? Coroa da vida, né? Então, enquanto a gente está aqui, tem muitos irmãos, como eu falei, né, sofrendo, e nós também essa dificuldade. Vamos agora para o último 11. Eu passei dos 5 minutos que Eurico me deu, que era 5 e 5, viu, Eurico? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E eu esqueci que o Eurico estava falando, ia falar, mas dentro do que o Eurico falou, é o contraste que ele fala mesmo, entre como a cidade vivia e como
os cristãos deviam viver, como a cidade era fiel a Roma e como os cristãos deviam ser fiel a Cristo. Como eles viviam na riqueza e como eles estavam na pobreza. Como eles sofriam injúria e tribulação, como os outros não estavam. Então, essa que eu queria só relembrar o que ele falou ali. Era justamente um contraste igreja com igreja mesmo, com o primeiro e último, eles viveram isso, que foram destruídos assim por diante. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção aí, nesse último, quem tem ouvido que ouça o Espírito que diz, ele não fala a igreja, está vendo? Fala as igrejas, quem tem ouvido que ouça, né? O vencedor, então, ele está falando às igrejas, né? Ele não faz referência a uma igreja, a igreja de Esmirna, mas às igrejas. Portanto, provavelmente essa carta ela deve ter passado por todas aquelas igrejas, não é? Ela não deve ter ido só para uma, mas elas... Exatamente. Ela saiu em nome de um para mostrar as dificuldades, as críticas e os elogios, tá certo? Mas não era isso. Talvez essa virtude, né, devia ter só lá na igreja de Esmirna. E talvez o problema mais eminente, né, mais sofredor, tivesse lá na igreja também, que o Senhor estivesse falando naquela região específica. Mas a advertência era para todas as igrejas, né? Não era só para a igreja de Esmirna. Era para toda aquela província, vamos dizer assim, onde ficavam as igrejas, né? Bem como para as igrejas de todos os tempos, inclusive o nosso tempo, né? Então foi escrita para todas essas igrejas. Elas são escritas retoricamente, né, que descreve as igrejas da Ásia Menor. Resumindo, para a gente ver aqui, dando uma resumida agora, nessa carta, a gente está vendo esse elogio, né, que é o que? Suportar o sofrimento graciosamente, né, a gente não vê nenhuma crítica a ela, né, e a instrução de ser fiel até a morte e a promessa da coroa da vida. Fazendo um resumo, basicamente é isso. Então, Jesus não só conhecia aquela igreja, como conhece a nossa igreja de hoje, como nos conhece, né? Ele conhece nossas tribulações, ele conhece as nossas aflições. Ele não passa despercebido, não é só a igreja de Esmirna que ele conhece, não. Ele conhece nossas lutas, nossas lágrimas, não é isso? Que nós temos no dia a dia, né? As calúnias de que nós podemos ser acusados, né? De que somos pobres, né? Diante dos homens, né? Mas somos ricos diante de Deus, é o que ele disse lá para a Esmirna, né? Sei que vocês são pobres diante dos homens, mas diante de mim não são ricos. Né? E ele sabe, né, dos tesouros que nós não temos aqui, mas dos tesouros que estão guardados para a gente. Não pense nesse tesouro, nas joias, nos tesouros que a gente tem hoje não, mas ele sabe quais são os tesouros, né? Então Jesus, ele permite o sofrimento, a gente já vê isso em toda a palavra de Deus, né? O sofrimento ele permite, né, com o propósito muitas vezes de nos educar, né, nos corrigir, nos orientar. Esse é o propósito que ele tem, né? Muitas vezes é o propósito de nos provar, como aqui falou a palavra de nos provar, né? Ele não tem um propósito de destruir. Agora tem alguém que tem um propósito de tribulação para destruir. Quem é? Satanás, né? Esse sim, pensa na destruição, né? E como ele quis fazer com Jó, disse, tudo bem, você vai fazer o que você quiser, mas você não vai tocar em sua vida, né? Então, a gente pode lembrar, só para a gente lembrar, vamos ver o que é que diz Davi no Salmo 119, 71. É bom a gente lembrar, ler para a gente lembrar. Salmo 119, 7:1. Abriram? Salmo 119, versículo 71. O que é que Davi está dizendo? Está assim, ó, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Né? Então, o Senhor não nos poupa da tribulação, Ele nos poupa na tribulação. Tá? Ele não nos poupa de nós cairmos na tribulação, não nos poupa de passarmos por uma tempestade, mas Ele nos poupa lá na tempestade. Né? A tribulação serve porque muitas vezes para nos fortalecer a fé. Não é isso? Paulo passou por aquelas tribulações e cada vez mais fortaleceu a sua fé, para nos corrigir, para nos advertir, né? Como é o caso que está sendo aqui em Esmirna, né? Ele está apenas dizendo, não temas. Né? E quando, por exemplo, passamos por uma situação calamitosa que abrange a nível mundial, ou alguma catástrofe, alguma doença, feito o coronavírus e tudo mais, o ímpio,
ele está passando por um julgamento, por um juízo. Deus está chamando a atenção dele para que ele se arrependa. O justo, né, o crente, o verdadeiro cristão, ele está sendo provado, está sendo aperfeiçoado naquela, está sendo provado para que a sua fidelidade a Deus, a sua perseverança no Senhor, e assim a graça de Deus opere na vida dele. Então, nós passamos pelas mesmas coisas que os ímpios, porém, os propósitos são diferentes. Exatamente isso. Então, o que estava acontecendo lá naquele momento, Deus estava justamente tocando no que estava ocorrendo lá com eles, que é o que ocorre no dia de hoje, no nosso meio, né? Está ocorrendo as mesmas coisas, né? Então, somente os que conhecem a natureza da segunda morte não temem a angústia da primeira. Não vai passar por essa angústia, porque a gente sabe que pior do que essa é a segunda morte, é o que o Senhor fala, né? Essa morte física, ela não é nada, né? Ela termina numa jornada, vamos dizer assim, temporal da gente. Mas aquela segunda morte que vem, ela é uma morte que é eterna, é um suplício eterno, né? Não é passageiro. Então, que o Senhor está falando é isso, que Hermínia se sujeitava à primeira porque temia o dano de uma segunda morte. A principal motivação não era o medo, né? Era a segunda morte, vamos dizer assim. E o amor que aqueles irmãos tinham lá para o Cristo, né? E eles sabiam que eles iam ganhar a coroa da vida e o que a ressurreição era mais importante do que aquela vida, aquela tribulação passageira que eles estavam passando. Então, resumindo, basicamente é isso, né, que o Senhor escreveu ali nesse versículo para essa igreja, que se aplica, como eu falei, a todas, mas eu acho que cada carta foi em foco que estava ocorrendo naquelas cidades, né, e cada uma devia ter esse mesmo problema, mas e tem um trocadilho que se diz assim: quem nasce uma vez, morre duas vezes. E quem nasce duas vezes, morre somente uma vez. Exatamente. O porquê disso, né? Quem nasce uma vez, nascimento natural, que a gente está falando, né? Morre duas vezes. Morre a morte física e vai morrer também a morte eterna no lago de fogo, que vai ser falado também mais na frente. Quem nasce duas vezes, como assim? Nasceu naturalmente, nasceu em Cristo Jesus, novo nascimento, mas vai morrer, experimentar a morte uma só vez, que é a morte física. Exatamente. Então, praticamente nesses 4 versículos, né, que eu pude tirar e pude ler, né, pesquisar, foi basicamente isso. Então, se não tiver alguma dúvida, não sei se eu consegui passar, né, o que estava aqui escrito, mas é basicamente